A graça e a paz, queridos, tudo bem? Que bom estar novamente com vocês nessa terça-feira, uma temperatura agradável aqui em Marília, espero que aí nos seus lugares também esteja, na sua cidade, você que está nos vendo de perto, de longe, que bom estar com vocês mais uma vez, no meu, no seu, no nosso, é simples assim. Tudo bem, pastora? Como estão as coisas? Marido. Está do meu lado, está tudo certo, né? Sim. Tá. Acho que sim, né, bem? Queridos, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, né? De estarmos refletindo na palavra do Senhor e também trazer uma novidade para os irmãos, que nós, além do Facebook, o Face da igreja, não o Facebook, o Face da Sétima Batista, agora nós também estamos entrando no nosso canal da Sétima Igreja Evangélica Batista de Marília, no YouTube. Então agora estamos com 2 canais para levar essa palavra para muito longe. Você que não tem o Face, já não tem mais desculpa, né, pastor? Não. Agora já não tem mais desculpa. Assistir. Então agora já dá para assistir, divulgar, né, anunciar, ter um tempinho, dá uma paradinha nessa correria sua. É só 25 minutos, rapidinho, vamos extrair daqui uma lição do texto que nós vamos refletir aqui, meditar. E Deus tem algo novo, com certeza. A cada manhã que se renova as suas misericórdias, Deus tem sempre algo novo para cada um de nós. É isso que nos faz avançar, né, pastora? Sim. É isso que nos faz ir em frente e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, confiar em Jesus de Nazaré. Né? Então, nós vamos ler o texto aqui que está em Mateus, capítulo 8, né? Se você puder pegar a sua Bíblia, se não, você ouça. E Deus vai operar também grandemente, que o mesmo Espírito Santo que está aqui, está aí com você também, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o texto que nós vamos aqui, através do Espírito Santo, eu e a pastora, compartilhar com vocês, conversar um pouco, de uma forma bem tranquila, né, a respeito desse texto e extrair dele uma lição para a nossa vida. Pastora, você ora agradecendo a Deus por essa oportunidade? Oh Deus, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Teu nome, e nós adentramos, Senhor Deus, em cada lar, Pai, que vai estar ouvindo, que vai estar vendo, em Teu nome, Senhor. Em Teu nome, Pai, proclamaremos a Tua palavra, anunciaremos o Teu poder, Teu nome, ó Pai, a fé do Senhor, ó Deus. Manifesta-te, ó Pai, em cada coração, trazendo a bênção do Senhor, a graça do Senhor, entendimento e a compreensão, Senhor Deus, de que Tu és o Senhor, do que Tu és o nosso Deus, que eu possa abençoar cada um e falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos aqui no texto de Mateus, capítulo 8, 23 a 27, é um texto com 4, 5 versículos, mas nós podemos ver que anteriormente, antes de Jesus nos ensinar essa palavra, Jesus estava ensinando os seus discípulos e falando com ele, a quem quisesse segui-lo, né, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, e aí cada um ali dos discípulos que estavam à beira do mar da Galileia, né, que ele estava trazendo uma palavra ali no mar da Galileia, na beira do mar. Então as pessoas sempre dando uma desculpa, e depois desse ensino de Jesus, que no capítulo 8 tem muitos milagres que Jesus operou, e ele estava dando esse ensino no capítulo 8, versículos anteriores, então diz a palavra do Senhor assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, quando Jesus acabou de ensinar, ele ia atravessar o mar, né, o mar da Galileia, né, era um grande lago, mas ele era tão grande que era, né, pastora, que parecia um mar, né? Né? Como de mar pela Então, dimensão, a grandeza que e diz a palavra do Senhor, então, que ele entrando no barco, seus discípulos o seguiram.
né? Então ele entrou no barco, pastora, e os seus discípulos o seguiram. É bom notar ele foi à frente, né? que ele foi à frente, Jesus foi à frente, ele adentrou ao barco e os seus discípulos o seguiram. Interessante notar aqui, pastora, que o mar estava sereno, tranquilo, calmo, não havia nada de ondas altas, nada que pudesse assustá-los. Então Jesus entrou no barco e falou para os seus discípulos. Ele deve ter ido dormir. Nós vamos ver que ele foi dormir. Ele estava cansado, né? Então no versículo 24 diz: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Então, quando ele entrou no barco, tudo estava tranquilo, sereno, os discípulos entraram, talvez contentes, alegres, que iam atravessar ali o mar da Galileia para o outro lado, para Gadara, né? E então ele entrou no barco e estava tão tranquilo que ele foi dormir. Mas diz na palavra do Senhor que de repente, eis que veio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Pastora. Então eles entram ali no barco, estão navegando ali, né? Estão andando no seu barco, e de repente começa uma grande tempestade. De repente o mar começa a se agitar pelo vento, né? Tempestade de vento, com muito trovões e muito relâmpago, muita chuva, e começa a jogar o barco daqui para lá, e as ondas começam a vir sobre o barco. Então, assim, é um momento de muito pavor mesmo, né? Que eles estão passando ali, porque está tudo tranquilo, tudo calmo. Eles estão ali, né? Os 12 com Jesus, e de repente acontece essa violenta chuva, né? Essa violenta tempestade, e começa a lançar o barco de um lado para o outro, e as águas vêm dentro do barco. E Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando, tranquilamente, sossegadamente, ele estava dormindo. É interessante nós notarmos aqui, queridos, que mais ou menos a travessia desse lago, desse chamado Mar da Galileia, era a água do Jordão, que vinha lá do Jordão. É a água do Rio Jordão. Do Rio Jordão, que passava e chegava no Mar Morto, né? Isso. Onde foi Sodoma e Gomorra. Depois, né? Então, depois. E então, a gente entende que seria mais ou menos assim uns 8, 10 quilômetros. Eles estariam talvez na metade do percurso, quando as ondas vieram, porque no começo da travessia, Jesus, tranquilo. Foi buscar um lugarzinho lá na popa, né, do barco, e foi dormir, descansar, porque ele com certeza estava exausto de trabalhar, de fazer a obra, né? E diz a palavra do Senhor que ele dormia. Então, o versículo 24 nos diz que ele estava dormindo, né? Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Então, nós vemos aqui, eu já passo para você, pastora. Então, nós vemos aqui que começou a tempestade, um ventinho, com quem não queria nada, aquela coisa, o vento, de repente, não chega soprando, assim, tão forte no momento, mas começa a soprar lentamente, né, e depois vai piorando, e as coisas vão indo, e se torna uma tempestade. E diz a palavra do Senhor, então, que eles foram despertá-lo, né? Eles foram despertar a Jesus, mas o interessante aqui, que ele fala aos discípulos: salva-nos, que nós estamos perecendo. O que é interessante aqui é que os discípulos, eles eram, né, pescadores, né? Eram pescadores. Grande parte deles eram homens acostumados ao mar. Pessoas que estavam acostumadas ali a pescar. A tempestade estava muito alta, né? Então foi algo assim surpreendente, né? Maior do que a tempestade comuns que eles estavam acostumados a enfrentar. Interessante aqui que nos chama a atenção, pastora, é que eles começaram a pensar neles. E começa a ter medo, né? Sentir começaram medo. A pensar neles. Salva-nos, Jesus. Então eles depositaram em Jesus algo maior, né, que Jesus poderia fazer. Sim, eles criam para que pudesse salvá-los. Eles clamaram por salvação no versículo número 25. Salva-nos da morte, né? Salva-nos porque nós estamos perecendo. Então, eles sabiam que Jesus trabalhava e fazia coisas tremendas e maravilhosas, e eles pensaram: salva-nos porque nós estamos perecendo. Né? Perguntou-lhe então Jesus, nesse momento, Jesus então despertado do seu sono, de que estava dormindo, né? Perguntou-lhe então Jesus:
por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, né? Bonança, né? Então diz a palavra do Senhor que Jesus então despertou e chamou a atenção. Ele não deve ter despertado Jesus. Acorda, Acorda, mestre, e acorda. de repente Eles já... devem ter chegado lá apavorados, né? meio sobressalto, Jesus meio acordou, sobressalto. o que está acontecendo? E a tempestade batendo, e a tempestade, as ondas altas ali, Curiosa, né? né? E eles então, e Jesus então chama a atenção dos seus discípulos e fala: vocês estão tímidos, homens de pequena fé. Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Quer dizer, Jesus estava dormindo e ele quis dizer com que, chamando eles de tímido, pastor. O que ele quis dizer? Vocês são tímidos. Com medo, assustado, medrosos, né? Apavorados. E né? por que Jesus então chama homens de pequena fé? Jesus estava no barco, né? E por que Jesus então questiona a fé dos seus discípulos, os 12 que estavam no barco, dizendo, homens de pequena fé? Aí depois que ele chamou a atenção dos discípulos, aí ele tomou uma atitude que ele levantando-se. Imagina Jesus, queridos, imagina assim Jesus, deitado na polpa do barco, os discípulos chamando a atenção dele, ele meio que sonolento, falando assim, o que aconteceu? Vocês estão tímidos? Porque depois que ele chama a atenção de homens de pequena fé, que diz que levantando-se Jesus, nos dá a ideia de que Jesus estava deitado, e ele levantou-se no meio daquela tempestade, repreendeu o vento, né? Aquieta-te, vento, e o mar, né? Repreendeu o mar, as ondas do mar, e fez-se grande bonança, pastora. Agora saiu o que eu estou... Eu vou junto aqui. Vai. Então, quando Jesus, ele levantando-se, repreendeu os ventos, diz a palavra que houve bonança. Tudo se acalmou. Tá. Você tudo se acalmou. Antes, por que, né, que Jesus fala de pequenas fé aqui? Eu creio que Jesus, ele está sempre fazendo milagres, sempre demonstrando o seu poder, sempre demonstrando a sua autoridade, né, curando, ressuscitando, expulsando demônios. E tantas coisas acontecendo ali, quantas maravilhas aqueles discípulos viram através da vida de Jesus. Multiplicando, né? Ali tantas coisas, né, que eles passaram juntos. E de repente eles estão ali, Jesus está ali, eles sabiam que ele estava no barco, e de repente eles ficaram tão apavorados, tão cheios de medo e pavor com a situação. E eu creio que Jesus chama para si a presença dele, chama para si, ele estava ali presente, né? E eles poderiam ter confiado um pouco mais, eles poderiam ter acreditado que ele iria ajudá-los, que ele iria estar ali para socorrer, né, nessa situação. Isso. E no versículo 27, para a gente fechar, para extrair aqui algumas lições para a nossa vida, pelo menos uma da mais importante, né? Versículo 27 diz, e maravilha... Eu queria trazer, né, relação, ele chama homens de pequena fé, e então eles levantando, ele repreende os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então a gente vê aqui que o poder de Jesus, né, dele repreender o mar, dar uma ordem ao mar ali, e de repente tudo começa, toda aquela agitação, todo aquele pavor, aquele tormento de tempestade, trovões, ventania, né, o movimento das águas. E quando Jesus repreende o mar e fala para o mar e o vento, aquieta-te, né? E de repente tudo parou, de repente tudo veio a paz novamente, tudo veio a tranquilidade das águas, o tempo se tornou totalmente, né, um tempo, né, normal, um tempo, né, um bom tempo, né? Então aqui a gente vê que para a gente realmente focar a nossa fé em Cristo, crer em Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele tem domínio sobre todas as coisas, né? Nas mãos, no poder de Deus está o domínio sobre toda a situação, tanto na vida dos homens quanto na vida dos reinos, né? E Jesus, Deus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então a gente vê aqui o poder dEle, exercendo o poder e a autoridade dEle sobre, né, a natureza. Glória a Deus. E versículo 27, queridos. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqueles discípulos que estavam ali,
né, provavelmente os 12 discípulos, eles ficaram maravilhados. Eles já viram Jesus fazer milagres anteriormente, né? E agora eles viram que até a natureza, dando ordem, né, à natureza, dando né? ordem à natureza, Jesus dando ordem, a natureza lhes E é interessante obedecia. que a natureza ouve, né? A natureza ouve. ouve. Se rende. Por quê? Porque foi ele que criou todas as coisas. A natureza ouve, Toda a se rende, natureza né? Se está cumprindo a vontade de Sim, Deus. sim. Toda a natureza, né? Então é interessante aqui que os discípulos se maravilharam, né, ao ver a autoridade de Jesus, não somente com os homens, não somente com os seres humanos, mas também com a natureza, também com as coisas além dos homens, aquilo tudo. Pastor, você quer falar alguma coisa do maravilharam-se os homens? Senão já vamos tirar a lição aqui. Então, eles vê tudo aquilo, vê a obediência, né, da natureza a Cristo, vê a natureza se rendendo ali à ordem de Jesus, e eles ficam admirados, maravilhados com o que eles estão vendo. Porque aqui eles estão vendo o Cristo exercendo autoridade sobre a natureza, né? Sobre o vento, o mar, sobre a chuva, os trovões, os relâmpagos e tudo o que estava acontecendo ali que envolve uma grande tempestade, porque é muita natureza agindo numa tempestade, né? E toda ela se dobra perante uma ordem de Jesus. E ele fala, que homem é este que até os ventos e os mar lhe obedecem? Né? Então é para a gente olhar para Jesus, para a gente ver, admirar esse homem, Deus, né? Jesus que veio trazendo a salvação para nós e demonstrando em todo sentido da nossa vida a autoridade dele, o poder dele, exercendo a autoridade sobre todas as coisas, da gente poder ver que ele realmente é diferente de todos os homens, né? Ele é o Senhor, ele veio de cima. Todo homem nascido da terra, mas Jesus ele veio de cima, ele veio dos céus, ele veio trazendo a salvação, ele veio trazendo para nós o entendimento de um poder sobrenatural, de um Deus que comanda todas as coisas, porque ele criou, ele tem o direito, né, sobre todas as coisas. Então nós tiramos a lição voltando lá no versículo 23. Aquelas pessoas que estavam com Jesus já tinham Jesus como Senhor e Salvador. A nossa vida é como se fosse um grande mar, a mar da vida. E o barco é a nossa vida. Existe o mar, que é o mar, como se fosse a vida, e nós estamos no barquinho da nossa vida navegando. Quando nós entramos na presença do Senhor, ele passa a cuidar de todas as coisas, Sim, pastora. cuida. Então, não somente quando o mar está quieto, não somente quando o mar está tranquilo, mas quando nós passamos por lutas, tribulações, que Está são presente. essas tempestades, nós nunca podemos nos esquecer que Jesus está dentro do barco, né? E mesmo que nós não entendamos a situação, mesmo que nós não atentamos para aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, no barquinho da nossa vida, nós sabemos que Jesus está dentro do barco, né? E nós vemos aqui que ele está passando a situação com a gente, né? E que conosco. Jesus estava dormindo, mas a presença Sim. dele resolve todas as coisas, Todas né? as coisas. Então, no versículo 25 diz a palavra do Senhor que os discípulos ficaram assustados diante de uma tempestade. E ó que eles trabalhavam no mar, a maioria deles, né? Trabalhavam pescadores, né? Mas na nossa vida, quando vem ali, de repente, uma tempestade, uma adversidade na nossa vida que nós não estamos esperando, nós podemos fazer como aqueles discípulos, acordar Jesus, clamar por Jesus. E aqui também mostra que por mais que a gente possa saber enfrentar algo, que a gente já aprendeu muito a passar por aquilo, isso não significa que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus o tempo todo, em todas as ocasiões de nossas vidas. Nós temos que depender de Jesus e aprender a depender dele, né? E não estar confiando em nós mesmos. O versículo 25 diz assim, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Então, por isso que a palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Né? Então, nós podemos clamar ao Senhor no momento da tempestade. Ele está no barco, ele não está ali somente por estar. Ele está para nos socorrer no momento da angústia, né? E o que mais nos chama a atenção nesses versículos, esses 5 versículos aqui, é o versículo 26, Jesus exortando
levantando os seus discípulos, dizendo, perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por menos fé que nós temos que exercer a nossa confiança em Jesus. Ele está ciente de todas as coisas, Ele está vendo a tempestade, Ele está vendo as ondas bravias que se levantam contra as vidas dos seus discípulos. Ele então acorda, levanta e vem socorrer-nos. Ele tem o poder de sanar todas as dificuldades das quais o ser humano possa passar, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que clamam diante de Jesus, Ele ouve a nossa oração, Ele se levanta ao nosso favor, Ele levanta ali, que Ele está deitado, dormindo, descansando também da obra, mas quando nós clamamos a Jesus, porque estamos passando por uma adversidade, Ele vem e Ele repreende todas as adversidades. Esse vento, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança, significa que na nossa vida, dentro do nosso barquinho, muitas vezes a tempestade nos alcança. Sim, e a tranquilidade vem pelo socorro dele, né? E aqui a gente percebe a mudança de ânimo desses discípulos, né? Eles estavam com medo, eles estavam apavorados, estavam angustiados. Aí quando Jesus, né, toma posição, ajuda, socorre eles, a gente vê que eles estão alegres, admirados, né, eles estão pasmados, mas agora de alegria, de felicidade, de alegria, de ver o poder, de ver o seu Senhor exercendo o poder e manifestando a glória dele. Então, como mudou, de repente também mudou. De repente, né, mudou a situação. Da mesma forma que começou ali a chuva, a ventania, a tempestade, de repente tudo se fez bonança, tranquilidade, calmaria, e a gente vê agora eles admirados com a presença de Deus, com o poder de Deus na vida deles. O próprio Jesus diz na sua palavra, no mundo tereis aflições, outra palavra, no mundo tereis tempestades, no mundo tereis aflições, no mundo você vai enfrentar muitas dificuldades e adversidades, mas tende bom ânimo, eu estou com vocês, eu venci, eu vou vencer. Quando Jesus estava dormindo na polpa do barco, ele estava dormindo, levantou-se a tempestade não foi o suficiente para acordar Jesus, porque ele dormia, mas ele confiava no Pai. Sim. Ele confiava em Deus, ele esperava pelo Senhor. Se os discípulos não tivessem acordado Jesus, Jesus passaria por aquela tempestade dormindo, tranquilo, né? Porque ele confiava no Senhor. E o Senhor Jesus está dizendo, homens tímidos de pequena fé, confiai, né? Porque eu tenho o poder, eu estou com vocês no barco. Eu sei, eu me levanto, eu repreendo todas as adversidades. Essa luta que você está passando, querido, essa adversidade que você está passando, eu quero dizer, clame a Jesus, peça a Jesus, Ele está aí com você neste barco da sua vida e Ele vai entrar com provisão. Amém. Ele vai entrar e vai acontecer o que aconteceu. Amém. No versículo 27, maravilharam-se, né? E os homens, os discípulos que estavam no barco dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tudo, a natureza, as adversidades da vida. Eu estou batendo nessa palavra adversidade de propósito, para dizer para você que muitas vezes nós passamos por grandes lutas, não é fácil passar, mas uma coisa é a diferença. Quando nós temos Jesus, nós podemos descansar. E Ele é o nosso socorro, é a nossa segurança, Ele é a nossa firmeza, né? E a gente já tem todos nós temos tantas passagens, tantas experiências na vida, né? Uma tempestade, ela não dura o tempo todo. Vai passar, ela vai passar. Né? Nós vemos agora aquilo que houve na Flórida, lá com aquele furacão. Veio aquele furacão, 230, 240 quilômetros de vento por hora, destruindo tudo. Mas ele passa. E aqueles que confiaram, que se guardaram, aqueles que se esconderam desse vento, o vento passou. Deus permitiu que o vento passou, porque até isso Deus permite. O vento na natureza normal, ele passa e volta a ter bonança. Agora a reconstrução e voltar ao início de tudo. Então, queridos, eu quero deixar com vocês palavra de ânimo para você. E se você ainda não tem Jesus no barco,
convide Jesus para entrar. Convide Jesus para entrar. Aqui no caso, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então eles estavam seguindo Jesus. Onde Jesus ia, os discípulos iam. Amém. Então, convide Jesus para entrar no barco da sua vida, para que você possa navegar no oceano desta vida tranquilo e sereno. Pastora. Então, colocar, pegando um gancho aqui no pastor, confia no Senhor, né? Confia em Deus. E você vai ver e vai conhecer que homem é este. E você verá o poder de Deus, o agir de Deus na sua vida. E vai ter experiências com Ele e poder realmente conhecer este homem admirável que é o nosso Senhor Jesus. Uma palavra que vem para mim, para nós fecharmos aqui, eu e a pastora. Descanse no Senhor. Uma das coisas mais difíceis na minha vida, na vida de muitos, na maioria das pessoas, é o descansar. Descansar é um exercício que nós devemos praticar diariamente. Diariamente. Descanse, queridos, queridas, porque Jesus está no barco. Jesus está no barco. E assim nós estamos finalizando mais um meu, um seu, o nosso. É simples assim. Boa noite, marido, esposa. Boa noite, marido. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir. Queridos, que bom estar com vocês. Muito o tempo bom. É bem rapidinho, né? A gente procura aqui ser o mais rápido possível. Mas, enfim, descanse no Senhor. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Até a próxima. Até. Deus abençoe. Amém.